Muito bem. Vamos falar sobre sociedade limitada. Antes de falarmos sobre sociedade limitada, quero trazer aqui aquela informação importante, importante que eu já falei para vocês. Ó, a sociedade limitada rege-se nas omissões desse capítulo pelas normas de sociedade simples. Então, o que são as normas de sociedade simples que acabamos de ver? Regras gerais. Tá? Regras gerais. O que isso quer dizer? Se você tiver um problema com uma sociedade limitada, provavelmente a resposta vai estar no capítulo de sociedade limitada, que é até mais enxuto. Provavelmente não. Provavelmente não. Aqui nós teremos apenas as exceções. Se você quiser saber, por exemplo, quais são as cláusulas de um contrato social de uma sociedade limitada, não é aqui no artigo 1052, você não vai achar. Até no artigo 1080 e poucos. Você não vai achar, 1085. Você não vai achar. Você vai achar isso aonde? No artigo 997, que trata lá do contrato social de todas as sociedades, porque, mais uma vez, aqui nós estamos diante das regras gerais. Tá? Estou enfatizando isso bem para vocês aí. Isso se mostra importante, principalmente para eu demonstrar o tamanho da importância da sociedade simples, que não é simples, tinha que ser o nome de regras gerais. Né? Agora, há uma observação importante. Se o contrato social se quiser, mas tem que estar expresso, se nada tiver expresso nas omissões é pela sociedade simples. Mas se quiser, o contrato social pode prever a regência supletiva, ou seja, ao invés de aplicar as normas de sociedade simples, aplicar as normas de sociedade anônima. Né? Normas de sociedade anônima é a nossa Lei 6.404 de 76. Teremos oportunidade de ver em períodos posteriores. Nós vamos estudar a nossa Lei de Sociedade Anônima. Então, eu não quero, é uma lei completa, melhor. Né? Eu não quero, é uma lei excelente, na verdade, Sociedade Anônima. É uma cópia da legislação americana, né? Que aí fica bem interessante para a gente. Muito boa. É uma lei muito boa. E se tratando de direito empresarial, é a melhor lei que nós temos. Lei de sociedades anônimas, não teremos oportunidade de estudar. Sociedade limitada, então, pode, nas omissões, ao invés de aplicar a sociedade simples, aplicar a sociedade anônima. Mas isso tem que estar expresso no contrato. Tá bom? Dito isso, feita essa observação, nós temos que trabalhar aqui com as nossas sociedades limitadas e trazer aquilo que é diferente da sociedade simples, né? Principalmente para que a gente faça esse apanhado e veja aí essa diferente. É claro, ó, já começamos a trazer aqui uma informação importantíssima, né? Quando nós estamos falando de sociedade simples, nós precisamos obrigatoriamente de ter quantos sócios na sociedade simples? Olha, 2. Inclusive, vimos, se não tiver 2 sócios, não se transformar e ficar por mais de 180 dias, a sociedade entra em liquidação. O que nós temos? Nós temos uma mudança legislativa recente, uma mudança na legislação recente, veja, do ano de 2019, que fala o seguinte, ó, a sociedade limitada pode ser constituída por apenas uma única pessoa. Então, a sociedade limitada, veja, hoje ela pode ter apenas um único sócio, que pode ser uma pessoa natural, né, ou uma pessoa jurídica, uma única pessoa. Tá? Essa é a sociedade limitada. Daí, há de se lembrar que eu trabalhei com os senhores lá na Eireli, o motivo pelo qual a Eireli tornou-se um instituto vazio. Por que era a Eireli? Uma Eireli era uma pessoa jurídica constituída a partir de uma outra pessoa, mesma coisa, uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Tá? Ninguém mais utiliza a Eireli. A Eireli esteve em função até 2019, quando não se autorizou mais a sociedade limitada como uma única pessoa. Hoje, quem for constituir, vai constituir uma sociedade limitada. Até mesmo porque a Eireli tem lá a obrigatoriedade de 100 salários mínimos, como nós vimos a partir do artigo 980-A. Já a sociedade limitada pode ser constituída, não tem valor nenhum. Você pode ter uma sociedade limitada com uma única pessoa, como, por exemplo, R$1 de capital social. Tá? Não tem valor nenhum para capital. Tá? Essa é uma função importantíssima. Outra informação importantíssima, na sociedade simples, nós vimos que primeiro
cobra da pessoa jurídica e depois vai cobrar de quem? Dos sócios. Na sociedade limitada, isso é diferente. Por que diferente? Vamos lá? Vamos entender? Na sociedade limitada, você primeiro cobra da pessoa jurídica e depois não cobra mais de ninguém. Por quê? Porque a responsabilidade é limitada. Daí há de se entender o porquê da utilização da sociedade limitada ser muito mais usual do que a sociedade simples. Claro, nenhum dos sócios quer responder, então não vai responder do só. Lembremos-nos sempre, se não tiver pessoa jurídica, responde é porque não tem pessoa jurídica. Se tiver uma desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do Código Civil, responde é porque desconsiderou a personalidade jurídica, tá? Só que, quando nós falamos nessa responsabilidade limitada dos sócios, os sócios ele tem que cumprir todos os requisitos para que ele não venha responder mesmo, ele tem que cumprir todos os requisitos legais. E aí, o principal requisito legal do sócio, e aí você tem que entender isso bem, é o quê? Os sócios da sociedade limitada não respondem com seu patrimônio pessoal, desde que, olha aí a observação, desde que, veja a observação, os sócios cumpram com a sua obrigação. Obrigação principal. Qual é a principal obrigação de todos os sócios? Pagar o capital social. É o chamado integralização do capital social. A partir do momento que o sócio integraliza o capital social, aí sim eles não respondem. Mas essa informação é importante, coloca uma observação que isso é cobrado demais de vocês, né? Olha o que está trazido aqui para a gente. Enquanto o capital social não estiver integralizado, olha, no artigo 1052, o primeiro artigo, olha tanto que ele é importante. Na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas cotas. O máximo que o sócio pode perder é aquilo que ele contribuiu para a sociedade. Mas ele já contribuiu, já saiu do patrimônio dele, já é da sociedade. Mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Olha como é que isso é importante. Todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital. Então imaginemos o seguinte, existe uma sociedade cujo capital social é de 50 mil reais. Tá? A sociedade tem 2 sócios. É o pior tipo de sociedade possível. Os sócios possuem cotas iguais. Cada um tem 50%. Por que é o pior tipo de sociedade? Tem que ter sempre uma decisão unânime, né? Porque todos podem decidir sobre tudo, mas empata. É o pior tipo de sociedade. O que significa dizer? Se o capital é de 50 mil, cada um dos sócios tem a obrigação de pagar quanto? 25 mil reais. Tá bom? Imagina o seguinte, o sócio A cumpriu com a sua obrigação e fez o pagamento dos 50 mil reais. O sócio B tornou-se um sócio remisso. Lembra de que eu contei que é o sócio remisso? Sócio remisso é aquele que não faz o pagamento, não cumpre com a sua principal obrigação. Né? Ele não cumpre com a sua obrigação. Ele não pagou os 25 mil reais. Imaginemos, diante dessa situação, veja, nós temos um sócio A que já pagou, um sócio B que não pagou e nós temos um credor. Né? Qual que é o valor que foi pago? 25 mil reais. Qual que é o valor que deve ainda? O valor que deve era o valor do B, 25 mil reais também, para chegar naquele capital social. Veja, esse credor, ele pode executar quem? Primeiro, claro, a pessoa jurídica. Chegou na pessoa jurídica e não encontrou patrimônio. Esse credor, e é uma sociedade limitada, esse credor agora pode cobrar dos sócios, no plural, o valor que deveria ter sido pago que não foi, o valor que deveria ser integralizado que não foi, ou seja, os 25 mil reais, a resposta é positiva. Nós temos uma responsabilidade solidária entre os sócios. E o que é solidariedade? Claro, pelaquilo que não foi pago ainda, né? Lembremos sempre que o valor era 50, 25 mil foi pago, o que não foi pago ainda são esses 25 mil reais. Então, o credor pode cobrar até o limite de 25 mil reais. Mas olha só, ele pode cobrar de quem? Dos dois.
Ele pode cobrar só do A se ele quiser, pode cobrar do B só se ele quiser, mas pode cobrar dos dois ao mesmo tempo. Por que pode cobrar dos dois ao mesmo tempo? Porque a obrigação é solidária. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas é injusto. O A já tinha feito o pagamento, quem tinha que fazer o pagamento era o B, só podia cobrar do B. Né, não. Veja só, tá escrito aqui, ó. Os sócios respondem solidariamente. Solidariamente responde pelo todo, tá? Ah, mas é injusto. Né, não. Veja, sabe por que não é injusto? Quando A fez aquele negócio jurídico com o B, ele conhecia o B. Ambos sentaram, ambos estipularam um contrato social e o A e o B estipularam as cláusulas contratuais. A assinou, B assinou. A não pode alegar que não sabia quem que era B, né? Para que não tenha nenhum tipo de problema, o que é o ideal? O ideal é que os sócios da constituição de uma sociedade façam, né, a subscrição e a integralização à vista, que aí acabou esse problema. Se o capital tiver todo integralizado. Se não tiver, os sócios, todos os sócios são responsáveis por aquele que é inadimplente. Tá? Solidariedade. E não é injusto, não. Fulano está sendo sócio do outro, sabe com quem que ele está fazendo, né? Então, assim, mas eu não sabia que ele ia fazer. Sabia. Ninguém entra numa fria assim à toa, não, né? A pessoa vai dando sinais, assim, isso aqui é a mesma coisa de uma outra situação em que há relacionamento entre duas pessoas também. E não adianta alegar que não sabe, não, que sabe, sim. Se transformou depois. Revestir de segurança, né? É lógico que cada um tem os seus casos próprios, ou tem sentimento que é só dinheiro, né? Então aqui não importa que aqui é dinheiro, lá tem outras situações. Mas cuidado. Então, resumindo, o contrato social, o ideal é que tenha essa integralização sempre para que o credor não possa cobrar dos sócios. Então, eu quero reforçar mais uma vez o seguinte: a sociedade de responsabilidade limitada, os sócios não respondem? Não, desde que cumpre os requisitos legais. Qual que é o requisito legal? Criação da pessoa jurídica, porque se não criar a pessoa jurídica, artigo 990 do Código Civil. Não tem pessoa jurídica, todos os sócios respondem de forma solidária, né? Outra situação. Qual que é a outra situação? Integralizar, pagar o capital social, enquanto não realizar o pagamento pela quantia que faltar, pela diferença. No nosso caso foi só R$ 25.000. Todos os sócios são solidariamente responsabilizados. São responsabilizados aí, serão responsabilizados, né? Questão importantíssima que nós não podemos dizer. Os sócios, claro, em uma sociedade limitada, tipo, não tem problema nenhum, as cotas podem ser iguais, 50% para cada um, e não tem problema nenhum uma sociedade ter 1% para um e 99% para o outro. E pode ter uma sociedade, inclusive, em que tem um sócio só com 100%, que significa dizer que as cotas podem ser desiguais proporcionalmente entre os sócios. Não existe fração de cota. Não existe metade de uma cota. A cota é indivisível, assim como as ações de uma sociedade anônima são indivisíveis. Não existe um terço de cota, não existe. Para evitar esse problema, essa indivisibilidade, é muito comum que quando se cria uma sociedade, por exemplo, você cria lá, uma sociedade tem um capital social de R$ 100.000. As pessoas criam normalmente o quê? 100.000 cotas com valor nominal de quanto? R$ 1. Cada cota vale R$ 1. Porque se você não pode dividir a cota, mas se você tem 100.000 cotas, você pode passar 30 para uma pessoa, 10, 50.000, né? Você não divide a cota, mas você pode passar parte daquela cota para outra pessoa, se for o caso. Fica mais fácil essa divisão, né? Importantíssimo, observação, e na verdade eu queria falar sobre essa observação e acabei falando de outra coisa. Na sociedade simples, o capital social pode ser integralizado por serviço, mas pelo amor de Deus, na sociedade limitada, veja, é vedada a contribuição que constitui. Estou colocando bem grande aqui, gente, para reforçar isso bem. Né? É vedada a contribuição que consista em prestação de serviços. Não pode ter a contribuição por serviço. Pegando o gancho aqui já de uma vez, pela exata estimação dos bens do capital, respondem solidariamente todos os sócios pelo prazo até de 5 anos da data da registro. Então não adianta falar que o capital é de 100.000 se depositou 10.000, falta 90.
E quem que vai pagar? Cuidado, todos os sócios, solidariamente. Tá? A cota é indivisível, né? Outra coisa também. Importante, ó, regrinha da sociedade limitada diferente da sociedade simples. Na sociedade simples, para você mudar o contrato social e mudar o nome do sócio, artigo 97, inciso 1º lá, mudar o nome do sócio, você precisa da unanimidade, 100%. Ou seja, se o sócio A quiser passar suas cotas para o sócio C, tem que ter a anuência do sócio B aqui, ó. Tem que ter 100% para mudar o contrato social, tá? Isso nós vimos na aula passada. Na limitada não é assim não. Imaginemos que nós tenhamos uma sociedade limitada que tem 3 sócios. Ó. Tem o sócio A, o sócio B e o sócio C. O sócio A quer passar essas cotas para o sócio D. Isso chama cessão de cotas, né? O sócio A quer sair da sociedade, mas ele vai ceder as suas cotas para o D. Vai fazer a cessão das cotas. Quem vai tornar-se sócio da sociedade é D. Ele pode passar? Pode, não tem problema nenhum. Ele precisa de pedir a anuência dos demais sócios? Não. A regra geral é não. Mas só que tem um probleminha. Se os demais sócios, não precisa de pedir anuência. Se os demais sócios não falarem nada, ok. Transferiu, não tem problema nenhum, o negócio jurídico é eficaz. Mas pode acontecer, dos demais sócios não aceitarem essa transferência. Se eles não aceitarem essa transferência, esse negócio aqui fica ineficaz, ou seja, o A continua sendo sócio e o D não é sócio. Mas para que eles possam impugnar, tem que ter uma participação no capital social importante. Ou seja, tem que ter 1/4 do capital social ou 25%. Resumindo, quem tem 1/4 do capital social, um ou mais sócios em conjunto. Se o C aqui, por exemplo, tem 30% do capital social, ele pode impugnar. Por que ele pode impugnar? Porque quem tem mais do que 25% do capital, em conjunto com outros sócios ou de forma isolada, pode, sem sombra de dúvidas, impugnar aí a cessão de cotas. Então, a regrinha é essa daqui, ó. A cessão terá eficácia da sociedade contra terceiro, inclusive, para o fim do parágrafo 2º do artigo, a partir da verbação respectiva. Mas não é isso que eu queria ver, não. Na omissão do contrato, aqui, ó, artigo 1057, perdão. O sócio pode ceder a sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, ou até para terceiro, independente da audiência dos outros, ou estranho, terceiro. Se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Então, você pode ceder, o que estou falando é o seguinte, um sócio, o nosso A lá, ó, ele pode ceder para o B ou ceder para o D, para fora, para sócio, ou não, né, sem problema, mas esse negócio vai ser eficaz desde que não haja impugnação de quem tem 25%, mais do que 25% aí do capital social. Não integralizada a cota do sócio remisso, aquele que deixou de pagar, o que os sócios podem fazer sem prejuízo do artigo 1004, parágrafo 1? Podem tomar para eles ou para terceiro, ou pode excluir aquele sócio também. Né? Isso daí é uma situação. O sócio C deixou de pagar. Aquelas cotas podem ser transferidas para os outros 2 sócios ou pode ser transferida para D. Claro, pagando a C, ou excluir esse C também pode ser excluído, reduzindo as cotas, mas sempre pagando um saldo que eventualmente o C já tiver realizado o pagamento. Claro, que senão é enriquecimento sem causa, enriquecimento livre. Imaginemos que o C já pagou lá 10% dos 25% e ficou inadimplente. Os sócios não querem ele mais como sendo sócio daquela sociedade. Vai devolver para ele lá os 10%, da forma que tiver estipulado no contrato, mas aquelas cotas dele, os 25%, ou pode ir para os outros sócios, desde que os sócios façam o pagamento, ou pode ir para um terceiro. Tá bom? A administração da sociedade limitada vai ser pelos sócios, a administração será pelos sócios ou por um terceiro, sem problema nenhum.
O que é importante aqui? Nós já falamos isso tudo, né? A designação de administrador não sócio, olha, importante, artigo 1061. A designação de administrador não sócio depende da unanimidade do sócio se o capital social não estiver integralizado. Lembra o terceiro? O Davi vai administrar a sociedade. Se o capital social, os sócios são A e B, o Davi vai ser o terceiro administrador. Se o capital não está integralizado, precisa dos dois darem anuência. Se o capital já estiver integralizado, precisa de 2/3 no mínimo, ou seja, 67% do capital social no mínimo, né, após a integralização. O administrador em ato separado, mandato, vai entrar no cargo imediatamente. Quem que não pode ser administrador? Né? Quem não pode ser administrador? Cadê quem não pode ser? Ah, tá lá na regra geral. Quem não pode ser administrador é aquelas pessoas condenadas por crime, peculato, concussão, né? Essas questões todas que nós falamos tá na regra geral, não é aqui não, perdão. Outra situação importante para a gente aqui, ó. O administrador vai entrar no cargo, essas questões todas. Parágrafo 1º. Tratando de sócio nomeado administrador no contrato, a destituição somente se opera após a aprovação de titulares de cotas que correspondem a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual salvo disposição contratual diversa. Tá bom? Então, aqui também, no mais, são as regras de administração que nós tivemos. Tá? Só para terminar, eu preciso só de 2 minutos. Eu sei que eu falei muito hoje, peço desculpa, mas é porque nós estamos terminando com a nossa disciplina da deliberação dos sócios, que é uma matéria importantíssima na sociedade limitada, e principalmente a exclusão do sócio minoritário em falta de justa causa aqui, ó, eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá? Então essa matéria fica para a próxima aula. Mas eu juro que é 1 minuto só agora, que eu tenho só apenas mais 1 minuto para poder falar sobre isso. Conselho Fiscal. O que é o Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal é um órgão, como o próprio nome diz, de fiscalização. Ele não é um órgão que vai tomar decisões. Por que eu vou falar em tão pouco tempo com ele? Porque ele praticamente não existe em sociedades limitadas. Porque ele é um órgão caro. O que é um Conselho Fiscal? Primeiro, o Conselho Fiscal não pode fazer nada a não ser realizar relatórios, fiscalizar. A partir do momento em que são realizados os relatórios, esses relatórios de fiscalização são encaminhados para os sócios que têm efetivamente poderes para tomada de decisão. Então, ele não toma nenhuma decisão, mas ele fiscaliza. Tá? O que é esse Conselho Fiscal? Ele é formado por 3 pessoas. A sociedade pode criar esse Conselho Fiscal, que é criado por 3 membros, mais os suplentes, sócios ou não, residentes no país e eleitos na Assembleia Anual previsto no artigo 1078, que nós vamos falar. Esse conselho, então, que lá tem os seus 3 membros e os 3 suplentes, tem um custo elevado para a sociedade, afinal de contas, as pessoas estão trabalhando para fiscalizar, né? Só que elas não tomam nenhum tipo de decisão, elas só vão fazer relatório para os sócios. Esse conselho fiscal não é muito utilizado porque nós temos as chamadas auditorias independentes. Então, se os sócios querem um relatório, ao invés de ter 3 pessoas, né, efetivamente participando de um conselho, gerando custo, porque tem que pagar remuneração para esses conselheiros, para manutenção daquele conselho, se os sócios quiserem um relatório, por exemplo, para a tomada de decisão, o que eles fazem normalmente? Eles contratam as chamadas auditorias independentes. O que é uma auditoria independente? É uma empresa especializada que tem lá contador, tem advogado, tem pessoal do RH, tem administrador, tem todos esses profissionais que vão, quando for necessário, promover esses relatórios para os sócios. E aí os sócios só vão contratar quando entenderem que se faz necessário. Então o Conselho Fiscal ele não é muito usual porque normalmente ele é um órgão facultativo. Normalmente não, porque ele é um órgão facultativo, né? E o que se... olha só, a remuneração dos membros do Conselho será fixada anualmente pela Assembleia do Sócio que eleger.
O que que o Conselho Fiscal faz? Examinar os livros, os papéis, lavrar livro de atas e pareceres, exarar do mesmo livro a apresentação de assembleia do sócio, parecer sobre os negócios, operações da sociedade, denunciar erro, fraude, crime, né? Que é muito substituído hoje por um compliance numa sociedade, né? Convocar a assembleia, enfim. É só examinar, tomar cuidado daquele negócio, que é muito utilizado hoje por um compliance ou auditorias independentes, né? Então, nesse aspecto, nós não temos muita utilização do Conselho Fiscal. Mas pode ter? Pode. E o que, que ele vai fazer? Vai fiscalizar, vai analisar, né? E vai dar essas informações todas para os sócios, e os sócios é que vão tomar as decisões. Tá bom? Passou mais de um minuto, peço perdão, mas nós chegamos aqui ao encerramento. A próxima aula, como dito, fica parado aqui para a gente das deliberações do sócio na sociedade limitada, e nós chegamos ao final desse nosso direito societário, não o final das nossas aulas, claro, mas esse é o final do direito societário, e aí nós vamos passar para ver alguns contratos empresariais também. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu só encerrar aqui e volto para a nossa sala.